O filho de um milionário se casou com a empregada da mansão, contra a vontade do pai. Mas, no dia do casamento, seu pai revelou um segredo que destruiu a vida do casal. Marcos Lopes cresceu em um mundo de luxo, mas sua vida estava longe de ser perfeita. Desde que nasceu, ele carregava um fardo pesado, sua mãe morreu durante o parto, e essa tragédia foi algo que sempre o assombrou. Mesmo quando era criança, ele percebia os olhares silenciosos, os sussurros das pessoas ao seu redor. Todos sabiam que ele nunca teve a chance de conhecer a mulher que lhe deu a vida. E mesmo sem ninguém nunca dizer isso diretamente, ele acreditava que era o culpado pela morte dela. Seu pai, Augusto Lopes, era um homem duro, de uma presença quase imponente. Ele nunca disse a Marcos que o culpava pela morte da esposa, mas também nunca mostrou muita afeição. O pai parecia mais preocupado com o império da família e com as aparências do que com as dores e dúvidas internas de seu filho. O silêncio entre eles, ao longo dos anos, só aumentou o peso que Marcos sentia. Augusto tinha construído uma fortuna gigantesca ao longo da vida, dono de diversas empresas e negócios bem-sucedidos. Desde cedo, ficou claro para Marcos que seu futuro estava praticamente decidido, ele herdaria tudo o que o pai havia criado. Não que Marcos tivesse muita escolha. Ele era o único filho, o único sucessor natural. Mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, essa herança não o deixava feliz. Pelo contrário, cada vez mais ele se sentia sufocado pelas expectativas que pesavam sobre seus ombros. Seu pai esperava que ele seguisse à risca o caminho traçado. Marcos deveria estudar nas melhores escolas, aprender sobre os negócios, se comportar de maneira impecável e, claro, se casar com uma mulher de alta sociedade, alguém que fosse digna de carregar o nome da família Lopes. Marcos, no entanto, sempre sentiu que aquilo não era para ele. Ele queria algo mais simples, mais verdadeiro, mais real. No fundo, ele sonhava com uma vida onde pudesse fazer suas próprias escolhas, sem ter que carregar o peso das expectativas do pai ou o fantasma da mãe. Essa diferença entre o que ele queria e o que esperavam dele sempre foi um ponto de tensão. Marcos nunca teve coragem de confrontar diretamente seu pai sobre esses sentimentos. E, na verdade, ele nem sabia ao certo como expressar isso. Durante muitos anos, ele apenas fez o que era esperado. Ele estudou nos melhores colégios, frequentou os eventos da alta sociedade, conheceu várias mulheres que poderiam ser as candidatas ideais para o casamento que seu pai tanto queria. Mas, no fundo, ele sabia que estava apenas seguindo o fluxo, sem realmente estar presente. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, sem nunca realmente ser ele mesmo. E havia também a culpa. Aquela sensação constante de que, de alguma forma, ele devia algo ao mundo, ou talvez ao próprio pai, por causa da morte da mãe. Ele se perguntava, em momentos de silêncio, como sua vida teria sido diferente se sua mãe estivesse viva. Talvez seu pai fosse mais amável, talvez ele não se sentisse tão sufocado. Mas essas eram perguntas sem resposta, e a dor silenciosa que ele carregava nunca o abandonava. Com o tempo, Marcos começou a perceber que seu pai não era apenas um homem de negócios rigoroso. Augusto era obcecado pelo poder, pelo controle. Cada aspecto da vida de Marcos parecia ser cuidadosamente planejado por ele. Até mesmo as amizades que Marcos tinha pareciam ser monitoradas. O pai queria que ele estivesse cercado apenas pelas pessoas certas, ou seja, aquelas que poderiam trazer algum benefício para os negócios da família. Era um mundo onde o amor, a verdadeira amizade e a espontaneidade pareciam não ter lugar. Marcos cresceu, e, ao se tornar adulto, essas pressões só aumentaram. Seu pai começou a falar mais abertamente sobre o futuro, sobre a necessidade de encontrar uma esposa que estivesse à altura do nome Lopes, e sobre a inevitabilidade de ele, Marcos, assumir os negócios. Era como se todo o mundo de Marcos estivesse pré-determinado, e ele sentia que não tinha como escapar. Cada vez mais, ele se via encurralado entre o que esperavam dele e o que ele realmente queria. Por trás de todo esse cenário de riqueza, poder e controle, havia um jovem que, no fundo, só queria ser livre. Marcos queria sentir que tinha controle sobre sua própria vida, sobre suas próprias escolhas. Mas,
Cada vez que ele tentava imaginar um futuro diferente, a imagem de seu pai, com sua presença imponente e suas expectativas sufocantes, surgia em sua mente, lembrando-o de que ele não poderia simplesmente escapar. Essa relação tensa com o pai moldou grande parte da vida de Marcos. Mesmo as raras vezes em que ele pensou em se rebelar, em viver sua vida de forma diferente, ele acabava desistindo. O medo de decepcionar seu pai, a culpa que ele carregava pela morte da mãe, e a pressão para estar à altura do nome Lopes eram barreiras que ele simplesmente não conseguia superar. Ele se sentia preso em uma armadilha invisível, construída não apenas pelas expectativas de seu pai, mas também por suas próprias inseguranças e dores internas. Os dias de Marcos eram preenchidos com uma rotina vazia, onde ele seguia as regras do jogo sem realmente se sentir parte dele. Ele participava de reuniões de negócios, frequentava eventos sociais, e aos olhos de todos, era o herdeiro perfeito. Mas, por dentro, ele sentia um vazio profundo, uma tristeza que nunca desaparecia completamente. Ele queria mais da vida, mas não sabia como conseguir isso. Cada vez que tentava expressar seus verdadeiros sentimentos, sentia-se reprimido pelo peso das expectativas que seu pai colocava sobre ele. Marcos também evitava falar sobre o assunto com outras pessoas. Ele não queria que ninguém soubesse o quão sufocante sua vida realmente era. Aos olhos do mundo, ele tinha tudo: dinheiro, poder e um futuro garantido. Mas, dentro dele, havia uma tempestade de emoções não resolvidas. Ele tinha medo de decepcionar todos, de não ser bom o suficiente. E esse medo, alimentado pela culpa que carregava desde o nascimento, o mantinha preso a uma vida que ele não queria viver. Por mais que tentasse esconder, essa dor eventualmente começou a transparecer em seus comportamentos. Ele se isolava cada vez mais, evitava grandes interações sociais e passava muito tempo sozinho, refletindo sobre a vida que estava vivendo. Marcos sabia que precisava tomar uma decisão, mas, ao mesmo tempo, sentia-se incapaz de dar o primeiro passo para a liberdade que tanto desejava. O peso de sua culpa e as expectativas que seu pai colocava sobre ele eram fardos quase insuportáveis. O que ele não sabia é que, em breve, sua vida tomaria um rumo inesperado. Algo surgiria em seu caminho que o faria questionar tudo o que ele havia conhecido até aquele momento, e ele teria que tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, Marcos estava voltando de uma viagem de negócios, cansado e com a cabeça cheia das preocupações de sempre. Ele estava acostumado a mansões, a jantares formais e a todas as regras que vinham junto com ser o herdeiro do Império Lopes. Mas, naquele momento, algo diferente o esperava. Lorena era nova na mansão. Tinha sido contratada recentemente como empregada doméstica, e, até então, eles nunca tinham se cruzado. Quando Marcos entrou pela porta da frente, não esperava encontrar ninguém ali. Era um dia qualquer, e ele estava apenas pensando em ir direto para o quarto, se livrar do terno apertado e tentar esquecer, nem que fosse por algumas horas, a pressão que sentia constantemente. Mas ele a viu. Lorena estava arrumando o hall de entrada, ajeitando alguns quadros na parede. Havia algo nela que, de imediato, chamou sua atenção. Ela parecia diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Não tinha aquele ar falso de quem está sempre tentando impressionar, de quem quer alguma coisa dele por causa de seu nome ou sua fortuna. Lorena, por outro lado, parecia real, simples, autêntica, alguém que não estava fingindo ser outra pessoa. Quando seus olhares se cruzaram, houve um momento de hesitação. Ela, claro, sabia quem ele era, todo mundo sabia quem era Marcos Lopes. Mas, para ele, ela era uma estranha, e, ao mesmo tempo, alguém que ele sentia que queria conhecer melhor. Ele sorriu de forma educada e seguiu para o andar de cima, mas algo nele havia mudado naquele instante. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a notar Lorena mais vezes. Ela estava sempre fazendo seu trabalho de forma discreta, sem chamar atenção. Mas, para ele, era impossível não perceber. Havia algo em sua presença que trazia uma sensação de calma, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele, que estava acostumado com as máscaras da alta sociedade, com a superficialidade das pessoas ao seu redor, via em Lorena uma pessoa que não estava presa a esse mundo. E isso o intrigava profundamente.
Um dia, ele decidiu que não podia mais ignorar o que estava sentindo. Ele encontrou uma desculpa para conversar com ela, nada muito direto, apenas uma pergunta casual sobre algo na casa. Ela respondeu de forma educada, mas havia uma timidez em sua voz, como se ela não soubesse como agir na presença dele. Mesmo assim, o pouco que conversaram foi o suficiente para que Marcos sentisse uma conexão diferente de qualquer outra que já tinha experimentado. E aquilo o deixou confuso. Como poderia se sentir tão atraído por alguém tão diferente de todas as mulheres que seu pai esperava que ele considerasse para casar? Marcos e Lorena começaram a conversar mais frequentemente. Ele arranjava maneiras de passar mais tempo na casa, ao invés de ficar constantemente viajando a negócios. Quando estavam juntos, as conversas fluíam naturalmente. Ela era curiosa, queria saber mais sobre o mundo dele, mas não de uma forma interesseira, e sim genuína. Ela o fazia rir, algo que ele não fazia há muito tempo. Havia algo puro em suas interações, algo que Marcos não sabia como explicar, mas que ele sabia que queria em sua vida. Com o passar do tempo, ficou claro para Marcos que ele estava se apaixonando por Lorena. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse relacionamento seria impossível. Não por causa dela, mas por causa de seu pai. Augusto Lopes jamais permitiria que seu único filho, o herdeiro de todo o império, se casasse com uma empregada. Para Augusto, o nome Lopes era um símbolo de poder, e qualquer decisão que Marcos tomasse na vida precisava refletir isso. Casar-se com alguém da alta sociedade não era apenas uma expectativa, era uma regra implícita. E Marcos sabia que essa era uma batalha que ele teria que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. E esse momento chegou. Um dia, Augusto entrou no escritório de Marcos e começou a falar sobre o futuro. Falou sobre os planos que tinha para expandir os negócios, sobre as novas aquisições, e então, como sempre fazia, mencionou a importância de encontrar uma esposa que estivesse à altura do nome da família. É hora de você começar a pensar nisso seriamente, Marcos, disse Augusto, em um tom que não deixava espaço para discussão. Nós temos uma reputação a zelar. Você precisa se casar com alguém que entenda o peso disso. Marcos ouviu em silêncio, mas, por dentro, estava lutando contra suas emoções. Ele já tinha tomado sua decisão. Não era uma escolha fácil, mas era a única que fazia sentido para ele. Ele amava Lorena, e não estava disposto a abrir mão desse sentimento por causa das expectativas do pai. Quando Augusto terminou de falar, Marcos respirou fundo e disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo, eu já escolhi com quem quero ficar, pai. E não é alguém da alta sociedade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto, por um momento, pareceu não acreditar no que acabará de ouvir. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e, sem olhar para Marcos, perguntou, e quem é essa mulher que você acha que pode carregar o nome Lopes? Marcos sabia que a resposta que viria a seguir mudaria tudo. É Lorena, pai. Ela trabalha aqui na mansão. Augusto se virou lentamente, seu rosto agora tomado por uma expressão de incredulidade e raiva. Você está fora de si, Marcos? Uma empregada? Uma doméstica? Sua voz subiu, e o tom de desprezo nas palavras atingiu Marcos como um soco. Você vai jogar fora tudo o que eu construí por causa de uma mulher que mal conhece o que é viver no nosso mundo? Marcos tentou argumentar, explicar que o que ele sentia por Lorena era verdadeiro, que ela não estava interessada em sua fortuna ou em seu nome, mas sim na pessoa que ele era. Mas Augusto não queria ouvir. Para ele, era inconcebível que seu filho estivesse considerando arruinar o legado da família por um capricho, por uma paixão passageira. Ele sempre acreditou que Marcos, apesar de suas hesitações, seguiria o caminho que ele traçara. Agora, tudo parecia desmoronar. Se você continuar com isso, Marcos, você está fora. Não herdará nada. Estará deserdado. As palavras saíram com um peso que deixou o ambiente ainda mais denso. Para Augusto, essa era a única solução. Ou Marcos se casava com uma mulher que fortalecesse o nome Lopes, ou ele estaria completamente fora dos negócios da família. Era uma ameaça clara, e Marcos sabia que seu pai não estava blefando.
Mas, pela primeira vez em sua vida, Marcos sentiu que estava pronto para fazer o que era certo para ele, e não para os outros. Ele olhou nos olhos do pai e, sem hesitar, respondeu: eu prefiro viver a minha vida, sem essa fortuna, do que continuar sendo uma marionete do seu império. Vou casar com Lorena, e nada que você diga vai mudar isso. O rosto de Augusto se contorceu de raiva. Ele estava acostumado a ter o controle de tudo e de todos ao seu redor, especialmente de seu filho. Ver Marcos se rebelar dessa forma era algo que ele jamais esperava. Mas, ao mesmo tempo, Augusto acreditava que o tempo e a pressão o fariam voltar atrás. Afinal, quem em sã consciência abriria mão de uma fortuna imensa por causa de um amor que, na visão de Augusto, não poderia durar? No entanto, Marcos estava decidido. Ele sabia que a batalha que estava começando com seu pai seria difícil. Sabia que haveria consequências, mas, pela primeira vez em sua vida, ele estava disposto a enfrentá-las. O dia do casamento de Marcos e Lorena chegou, mas parecia mais uma fuga do que uma celebração. Eles haviam planejado algo simples, longe dos holofotes da alta sociedade que Marcos sempre conheceu. O evento seria discreto, sem os grandes salões ou a presença de centenas de convidados influentes. Não havia músicos contratados, nem arranjos grandiosos. Era apenas uma cerimônia íntima, onde o amor verdadeiro deles seria o protagonista. Na pequena igreja, havia um grupo restrito de amigos próximos. As pessoas que estavam ali eram aquelas que realmente importavam para os dois. Marcos, de terno, estava parado no altar, esperando Lorena. Ele olhava ao redor, tentando conter a mistura de emoções que o invadia. O local era modesto, mas tinha um charme especial. As flores brancas decoravam o ambiente de forma simples, como Lorena queria. Ao contrário dos eventos extravagantes que Marcos costumava frequentar, aquele casamento tinha uma sensação de autenticidade, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão invisível no ar. Embora Marcos tivesse feito sua escolha, romper com o império de seu pai e seguir seu coração, ele sabia que a presença de Augusto ainda pairava sobre ele. Mesmo sem estar fisicamente ali, o peso da desaprovação de seu pai ainda se fazia sentir. Augusto havia deixado claro: se Marcos se casasse com Lorena, ele estaria completamente fora da família, fora dos negócios, fora de tudo. Mas naquele momento, nada disso importava para ele. O que importava era Lorena, e o amor que sentia por ela. Quando as portas da igreja se abriram e Lorena entrou, Marcos sentiu seu coração acelerar. Ela estava linda. Simples, como sempre, mas com uma beleza natural que a fazia brilhar. O vestido branco que ela usava não era feito sob medida por estilistas famosos, mas era perfeito. Seus olhos encontraram os de Marcos, e por um momento, tudo parecia estar em paz. Os dois se encararam, como se o mundo ao redor deles desaparecesse. Ali, naquele instante, tudo fazia sentido. Lorena caminhou pelo corredor até o altar, e os dois se deram as mãos. Ela estava nervosa, e ele também. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certeza entre eles: essa era a escolha certa. Estavam fazendo o que seus corações pediam, deixando para trás as expectativas dos outros. O padre começou a cerimônia, e as palavras pareciam flutuar no ar. Tudo estava indo bem, como eles haviam sonhado. Porém, o que eles não sabiam é que aquele dia, que deveria ser o começo de uma nova vida, estava prestes a se transformar em um pesadelo. O momento mais esperado da cerimônia, quando os dois se preparavam para trocar os votos, foi interrompido. A porta da igreja, que antes se abriu para Lorena, agora se escancarou de forma abrupta. Um vento frio entrou no local, trazendo com ele a figura que Marcos mais temia naquele dia, seu pai, Augusto Lopes. O silêncio tomou conta da igreja, e todos os olhares se voltaram para ele. Augusto estava parado ali, no limiar da porta, com uma expressão que misturava frieza e algo mais sombrio. Ele caminhou lentamente em direção ao altar, sem desviar o olhar de Marcos. O ambiente, que antes estava cheio de amor e esperança, agora parecia carregado de tensão e incerteza. Marcos sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que o pai não deixaria aquela cerimônia passar sem fazer algo.
Mas o que Augusto faria? Deserdá-lo publicamente? Criar uma cena? Lorena, ao lado de Marcos, apertou sua mão com força. Ela também estava nervosa. Não era segredo para ninguém o quanto Augusto desaprovava aquele casamento. Mas o que ele diria agora, na frente de todos? Marcos tentou manter a calma, mas suas mãos estavam suadas, e seu coração batia tão rápido que ele podia ouvir o som dentro de sua cabeça. Finalmente, Augusto parou de andar e ficou diante do altar. Ele olhou para Marcos, depois para Lorena, e em seguida se dirigiu a todos que estavam presentes. O silêncio na igreja era tão profundo que parecia que ninguém sequer respirava. Então, com uma voz firme, Augusto falou: Eu vim aqui hoje, não para impedir este casamento, mas para revelar a verdade. Marcos, Lorena, antes de vocês cometerem um grande erro, vocês precisam saber algo que eu guardei por muitos anos. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não fazia ideia do que o pai estava prestes a dizer, mas sabia que não seria bom. Augusto respirou fundo e, com um tom sério, continuou: Lorena, você é minha filha. Aquelas palavras caíram como uma bomba na igreja. Houve um murmúrio entre os poucos presentes, mas logo o silêncio voltou. Todos pareciam chocados demais para reagir. Marcos, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para Lorena, que parecia paralisada, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Isso mesmo, disse Augusto, com a mesma frieza de antes. Você, Lorena, é o fruto de um relacionamento que eu tive há muitos anos com sua mãe. Eu nunca contei a ninguém, porque achei que era melhor assim. Mas agora, eu não posso deixar que vocês se casem, porque isso seria errado. Vocês são irmãos. Marcos, que ainda estava processando a primeira parte da revelação, agora se sentia completamente perdido. Ele olhou para o pai, tentando encontrar alguma pista de que aquilo não passava de uma mentira, uma tentativa desesperada de impedir o casamento. Mas a expressão de Augusto era de uma frieza calculada. Ele estava falando sério. Lorena, ao ouvir aquelas palavras, deu um passo para trás. Seus olhos estavam arregalados, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela levou a mão à boca, incapaz de falar, e começou a chorar em silêncio. O choque, a confusão, a dor, tudo estava ali, estampado no rosto dela. Como ela poderia ser filha de Augusto? Como poderia ter crescido sem saber disso? E, o mais importante, como poderia estar apaixonada por Marcos, se ele era seu irmão? Marcos, por sua vez, estava dividido entre a raiva e a descrença. Ele sempre soube que seu pai era capaz de qualquer coisa para controlar sua vida, mas nunca imaginou que fosse a esse ponto. Isso não pode ser verdade, ele pensou. Mas, ao mesmo tempo, a forma como Augusto estava falando, a confiança em sua voz, o fazia questionar tudo. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Marcos queria gritar, queria confrontar o pai, mas as palavras não saíam. Ele estava paralisado pela magnitude da revelação. E o que era para ser o momento mais feliz de sua vida se transformou em um pesadelo que ele jamais poderia ter imaginado. Augusto ficou parado, observando a cena, sem nenhuma emoção aparente. Para ele, isso não era uma tragédia. Era apenas um ajuste necessário. Afinal, na sua visão, ele estava apenas protegendo os dois de cometerem um erro terrível. Lorena saiu correndo da igreja. Os olhos estavam marejados, o peito apertado, a mente girando sem parar. Ela mal conseguia respirar direito. O que tinha acabado de acontecer parecia um pesadelo, daqueles dos quais você quer acordar o mais rápido possível, mas não consegue. Marcos correu atrás dela, mas, ao alcançá-la, percebeu que não sabia o que dizer. Também estava perdido, confuso. Como poderiam ser irmãos? Aquela revelação havia despedaçado tudo o que eles tinham construído juntos. Eles pararam no pátio da igreja. O vento soprava suavemente, mas para eles, o mundo estava em caos. Lorena se sentou no chão, as mãos tremendo enquanto tentava processar o que Augusto havia dito.
Marcos, com o coração acelerado, sentou-se ao lado dela, mas não ousou tocá-la. O silêncio entre eles era doloroso. Ambos estavam sufocados pelo peso daquilo. Isso não pode ser verdade, Lorena sussurrou, com a voz entrecortada pelas lágrimas. Não pode ser. Marcos queria concordar, queria dizer que aquilo era uma mentira, uma jogada suja de seu pai. Mas como ele poderia ter certeza? Augusto era manipulador, sim, mas aquilo era grande demais até para ele. E se for verdade? A pergunta martelava na cabeça de Marcos, e ele sabia que estava passando pela cabeça de Lorena também. Meu Deus, Marcos, o que a gente vai fazer? Ela olhou para ele, os olhos arregalados, cheios de medo e confusão. A dor de Lorena era evidente, e Marcos sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria protegê-la, queria consertar tudo, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia como. Eu não sei, ele admitiu, com a voz falhando. Ele nunca se sentirá tão impotente. Sempre havia uma solução para tudo na vida de Marcos, até mesmo as escolhas difíceis que ele tinha feito ao se afastar do pai. Mas, desta vez, parecia que não havia para onde correr. Os dias que se seguiram foram um borrão. Lorena mal conseguia sair da cama. Ela havia deixado a mansão dos Lopes no dia seguinte àquela revelação, sem nem olhar para trás. Não podia continuar trabalhando lá, não depois de tudo. Ela estava hospedada na casa de uma amiga, tentando encontrar um jeito de entender sua vida de novo. Toda a sua história, tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, havia sido colocado em dúvida. Ela era filha de Augusto Lopes? O homem que, até aquele momento, ela conhecia apenas como o pai do homem que ela amava? A possibilidade de que aquilo fosse verdade a destruía por dentro. A ideia de que o amor que ela sentia por Marcos, o homem com quem ela sonhava construir uma vida, poderia ser algo errado, doentio, a fazia querer gritar. Ela se perguntava como não tinha visto nada, como tudo tinha parecido tão certo entre eles, quando, na verdade, poderia ser o maior erro de suas vidas. Enquanto isso, Marcos também estava lutando para encontrar um caminho em meio à escuridão que havia se instalado em sua vida. Ele se isolou, parou de atender às ligações dos amigos, afastou-se de tudo e de todos. Estava morando em um pequeno apartamento no centro da cidade, longe da mansão onde passou boa parte de sua vida. Não podia mais voltar lá. Não depois do que seu pai fez. O choque ainda estava fresco, e, assim como Lorena, ele não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Em algumas noites, ele ficava acordado, encarando o teto, tentando encontrar uma explicação. Era possível que Augusto tivesse inventado aquela história para impedir o casamento? Seu pai sempre fora um homem de medidas extremas, sempre obcecado por controlar sua vida. Mas, inventar algo assim? Marcos queria acreditar que era uma mentira, mas e se não fosse? O pior de tudo era a distância que se formava entre ele e Lorena. Eles estavam tão próximos, tão conectados, e agora parecia que um abismo intransponível os separava. Lorena não atendia suas ligações, e Marcos entendia o porquê. Ela estava ferida, assustada. Talvez sentisse que ele, de alguma forma, fosse responsável por aquela situação. Marcos não sabia como alcançá-la, como aliviar o sofrimento dela, quando ele mesmo estava se afogando em dor. Os encontros que eles tiveram nas semanas seguintes foram poucos e sempre tensos. A sensação de desconforto e incerteza pairava no ar, tornando cada conversa difícil. Havia tanto para dizer, mas era como se as palavras nunca fossem suficientes para explicar o que sentiam. Quando finalmente se encontravam, a primeira coisa que vinha à tona era o peso daquela revelação, a possibilidade aterrorizante de que fossem irmãos. Como poderiam falar de outra coisa com aquilo entre eles? Lorena estava distante, sempre olhando para o chão quando falava, como se não conseguisse encará-lo. Marcos tentava, desesperadamente, encontrar um jeito de trazer algum conforto. Mas qualquer tentativa parecia falhar. Eu te amo, ele dizia, esperando que aquelas palavras fossem suficientes para curar a ferida. Mas Lorena, mesmo com lágrimas nos olhos, respondia com um tom de tristeza na voz,
eu também te amo, mas como a gente vai seguir com isso, Marcos? O silêncio que se seguia sempre era insuportável. Marcos não conseguia mais viver naquela incerteza. A dúvida sobre se ele e Lorena eram realmente irmãos o estava consumindo por dentro. Era uma agonia constante. Cada vez que pensava em Lorena, a possibilidade de que o amor deles pudesse ser um erro terrível surgia em sua mente, e ele se via novamente preso àquela revelação devastadora que seu pai fizera no dia do casamento. Mas, ao mesmo tempo, Marcos não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Precisava saber, de uma vez por todas, o que estava acontecendo. Com essa determinação, ele começou a investigar o passado de Lorena e de sua mãe. Marcos sabia que sua vida dependia dessas respostas, mas mais do que isso, ele sabia que a de Lorena também dependia. Ela estava tão perdida quanto ele, e a distância entre eles só crescia. Ele precisava de uma verdade que os libertasse. A primeira coisa que Marcos fez foi procurar Maria, uma antiga empregada da mansão dos Lopes. Ela estava lá há muitos anos, conhecia os segredos da família como ninguém e tinha sido uma figura quase maternal para Lorena quando ela começou a trabalhar na casa. Marcos acreditava que, se alguém soubesse algo, seria Maria. Quando ele a encontrou, Maria parecia hesitante. Era como se ela soubesse que alguma coisa estava errada, mas não queria se envolver. Ela tinha lealdade tanto à família Lopes quanto a Lorena, e estar no meio de toda aquela confusão não era algo que ela queria. Mas Marcos, desesperado, pediu que ela falasse. Ele explicou tudo o que seu pai havia dito, a possibilidade de ele e Lorena serem irmãos, e o impacto que isso estava causando em suas vidas. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo, e então suspirou profundamente. Marcos, eu sempre soube que o seu pai era um homem difícil, mas não imaginei que ele pudesse ter feito algo assim. Olha, o que eu sei é que a mãe de Lorena, Letícia, teve um relacionamento antes de conhecer Augusto, e esse homem, ele foi o verdadeiro pai de Lorena. Marcos congelou. Aquela informação parecia abrir uma porta. Ele perguntou a Maria mais detalhes sobre esse homem, mas ela só sabia o básico. Ele se chamava Roberto e havia deixado Letícia antes de Lorena nascer. Maria explicou que, depois disso, Letícia ficou com Augusto por um curto período, mas ele nunca assumiu publicamente o relacionamento. Então você está me dizendo que Augusto pode não ser o pai de Lorena? Marcos perguntou, tentando processar tudo. Maria balançou a cabeça. É isso que eu acredito. Se você quer a verdade, Marcos, precisa descobrir mais sobre esse Roberto. Ele é a chave de tudo. Aquela pequena faísca de esperança foi suficiente para impulsionar Marcos a continuar sua busca. Ele passou os dias seguintes tentando rastrear qualquer informação sobre Roberto. Não foi fácil, já que o homem havia desaparecido há muitos anos e não deixará muitos rastros. Mas, finalmente, Marcos conseguiu localizar um amigo de Roberto, um homem chamado Antônio, que havia trabalhado com ele no passado. Antônio estava relutante no começo, mas quando Marcos explicou o motivo de sua busca, o homem decidiu abrir o jogo. Roberto, ele sempre foi um cara complicado. Tinha problemas com dinheiro, nunca parava em um emprego. Quando soube que Letícia estava grávida, ele simplesmente fugiu. Não foi um homem de caráter, disse Antônio, com uma expressão de tristeza. Marcos ouviu cada palavra atentamente, sentindo o peso da história de Lorena se desenrolar diante dele. Roberto havia sido o pai biológico dela, mas abandonou Letícia antes mesmo de Lorena nascer. Então, tudo o que Augusto havia dito no casamento era uma mentira. Uma mentira terrível, criada para afastá-lo de Lorena. A raiva de Marcos começou a crescer. Ele sempre soube que seu pai era manipulador, mas não imaginava que ele pudesse ir tão longe. Augusto havia mentido sobre algo tão sério, usando o medo e a confusão para destruir o que ele e Lorena tinham. Tudo o que Marcos queria naquele momento era correr até ela e contar a verdade, para tirá-la daquele sofrimento. Mas ele sabia que precisava ter certeza absoluta antes de dar esse passo. Foi então que decidiu que eles fariam um teste de DNA. Aquilo seria a prova definitiva de que ele e Lorena não eram irmãos, de que Augusto estava jogando com as vidas deles.
Marcos, com uma mistura de ansiedade e esperança, foi falar com Lorena. Quando ele chegou à casa onde ela estava hospedada, Lorena parecia diferente. Não era apenas a tristeza em seus olhos, mas havia algo mais, como se ela já tivesse aceitado que a vida deles estava destruída. Quando Marcos explicou o que havia descoberto sobre Roberto e sugeriu o teste de DNA, ela hesitou. Lorena estava cansada. A confusão, a dor, tudo aquilo havia tirado sua energia. Ela mal conseguia acreditar que pudesse existir alguma esperança de que aquilo tudo fosse mentira. Eu não sei se quero saber, Marcos, disse ela, com a voz baixa, olhando para o chão. Se for verdade, se realmente formos irmãos, eu não sei se consigo suportar isso. Marcos se aproximou e segurou as mãos dela. Lorena, eu não acredito que somos irmãos. Eu acredito que meu pai mentiu. E esse teste vai nos dar a certeza. Se for negativo, podemos deixar isso para trás. Podemos finalmente viver o que a gente sempre quis. Por favor, me dê essa chance. Lorena, ainda hesitante, olhou nos olhos de Marcos. Havia tanto amor entre eles, mas também tanto medo. Ela sabia que, sem a verdade, eles nunca conseguiriam seguir em frente. Então, depois de um longo silêncio, ela concordou. A tensão no ar era quase palpável. O teste de DNA estava feito, e agora, o destino de Marcos e Lorena estava prestes a ser revelado em um simples pedaço de papel. Eles haviam enfrentado semanas de incerteza, carregando um fardo insuportável, sem saber se poderiam continuar com o amor que sentiam um pelo outro. E agora, finalmente, aquele envelope nas mãos de Marcos traria a verdade. Eles estavam na pequena sala da casa onde Lorena tinha se refugiado desde que tudo desmoronou. O silêncio ali era opressor. O envelope estava sobre a mesa entre eles, fechado, mas parecia que a vida inteira de ambos estava presa dentro dele. Marcos olhava fixamente para aquele pedaço de papel, sentindo a garganta apertada. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas de uma coisa tinha certeza: precisava enfrentar isso ao lado de Lorena. Ela estava sentada à sua frente, abraçando o próprio corpo, claramente nervosa. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar nos últimos dias. A dor da possível verdade havia sugado toda a sua energia, deixando-a uma versão pálida de quem ela costumava ser. Ainda assim, havia uma esperança silenciosa no fundo de seus olhos, como se ela quisesse acreditar que tudo aquilo não passava de uma mentira cruel. Marcos estendeu a mão e segurou a de Lorena, tentando transmitir a ela a segurança que ele mesmo não sentia. Nós vamos descobrir isso juntos, ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Ela assentiu, embora o medo estivesse estampado no rosto dela. O que aquele papel poderia dizer mudaria para sempre a vida deles, para o bem ou para o mal. Com as mãos trêmulas, Marcos pegou o envelope e o abriu devagar. O som do papel sendo rasgado ecoou pela sala, cada segundo parecendo uma eternidade. Ele puxou a folha de dentro e respirou fundo antes de olhar. Lorena, ansiosa, não desviava os olhos dele. A tensão no ar parecia insuportável. Por alguns segundos, Marcos encarou o papel. Seus olhos correram pelas palavras que, à primeira vista, não faziam muito sentido em meio à sua mente confusa e cheia de medo. Mas então ele viu. Viu a informação que precisava. E sentiu o mundo se reorganizando à sua volta. Negativo. Eles não eram irmãos. A mentira que havia quase destruído suas vidas finalmente tinha sido desmascarada. Marcos deixou o papel cair sobre a mesa, soltando o ar que nem percebera que estava prendendo. Ele olhou para Lorena, que, ao ver a expressão de alívio nos olhos dele, começou a chorar, mas dessa vez de alívio. Lágrimas escorreram por seu rosto, e ela cobriu a boca com as mãos, como se estivesse em choque. Mas não era mais o choque da dor, era o choque de uma esperança redescoberta. Não somos irmãos, Marcos disse, finalmente encontrando sua voz. Meu pai mentiu, Lorena. Ele mentiu sobre tudo. Ela o encarou, tentando absorver o que aquelas palavras realmente significavam. Tudo o que eles haviam enfrentado, toda a confusão, o sofrimento, as dúvidas,
tudo isso havia sido baseado em uma mentira calculada de Augusto para separá-los. E, agora, essa mentira estava desfeita. Eles não precisavam mais viver com aquele peso, aquela dúvida esmagadora que havia pairado sobre suas cabeças desde o dia do casamento. Lorena soluçou e se jogou nos braços de Marcos, segurando-o com força, como se não quisesse soltá-lo nunca mais. Ele a abraçou com a mesma intensidade, sentindo o alívio lavar sua alma. O que eles tinham ainda estava ali, o amor que sentiam um pelo outro não havia sido destruído pelas manipulações de Augusto. Havia sido testado, sim, mas agora, com a verdade em mãos, estava mais forte do que nunca. Marcos afagou os cabelos de Lorena enquanto ela chorava em seu ombro, e tudo o que ele podia pensar era em como aquele momento, apesar de tudo, era um renascimento para eles. Eles podiam, finalmente, recomeçar. Tudo o que haviam construído não havia sido em vão. Quando os soluços de Lorena começaram a se acalmar, ela se afastou um pouco, ainda segurando as mãos de Marcos. Seus olhos estavam inchados, mas havia um brilho ali que ele não via há semanas. Ele mentiu para nos separar, Lorena disse, a voz ainda fraca, mas cheia de uma nova força. Augusto fez tudo isso para nos afastar. Marcos assentiu, sentindo a raiva queimando em seu peito. Ele sabia que seu pai era manipulador, mas ver até onde ele estava disposto a ir para controlar sua vida era revoltante. Augusto não havia apenas tentado impedi-lo de ser feliz, ele havia quase destruído a vida de Lorena também. Ele usará a maior arma que podia encontrar, o medo de que o amor deles fosse errado. E por pouco, quase conseguirá. Eu vou confrontar meu pai, disse Marcos com firmeza, a raiva crescendo em sua voz. Ele não vai sair impune disso. Não depois de tudo o que ele fez. Lorena olhou para ele com um misto de medo e compreensão. Ela sabia que Marcos precisava enfrentar Augusto, que precisava dar um fim a esse ciclo de mentiras. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia que isso não seria fácil. Augusto era um homem poderoso, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Enfrentá-lo seria uma batalha difícil. Eu só quero que a gente fique bem, Lorena disse, com a voz frágil, mas sincera. Quero que a gente consiga seguir em frente, Marcos. Sem mais mentiras. Sem mais dor. Marcos apertou a mão dela com carinho. Nós vamos ficar bem, ele disse, com uma convicção que vinha do fundo do coração. Agora que a verdade veio à tona, nada mais vai nos separar. Não meu pai, não o passado. Nada. Eles se abraçaram novamente, mas dessa vez, era um abraço diferente. Era o abraço de duas pessoas que haviam sobrevivido a uma tempestade devastadora e agora estavam prontos para reconstruir suas vidas. O caminho à frente ainda seria difícil, eles sabiam disso. Mas, juntos, agora tinham a força para enfrentar qualquer coisa. Ao saírem daquela sala, algo entre eles havia mudado. O medo e a incerteza haviam sido substituídos por uma sensação de renovação. A verdade, tão difícil de alcançar, agora estava clara. E com ela, uma nova chance de felicidade. Por enquanto, eles não pensariam em Augusto, nem em vingança. Eles apenas respirariam o alívio da verdade e dariam um passo à frente, juntos, prontos para reconstruir tudo o que quase perderam. Depois da revelação do teste de DNA, Marcos sentiu que finalmente podia respirar. O peso esmagador que carregava havia sido retirado, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxe alívio. Agora, ele sabia o que precisava fazer. O amor entre ele e Lorena era verdadeiro, e eles não eram irmãos. Tudo aquilo, toda a dor, as mentiras e a manipulação de Augusto, estavam finalmente às claras. Mas, junto com a verdade, veio a certeza de que a relação dele com o pai estava irremediavelmente quebrada. Marcos sabia que não havia como voltar atrás. Ele e Augusto nunca foram realmente próximos, e o que havia acontecido nas últimas semanas tinha destruído qualquer chance de reconciliação. A mentira que Augusto contou para afastá-lo de Lorena não era apenas uma tentativa desesperada de controlar a vida do filho. Era uma demonstração clara de até onde ele estava disposto a ir para preservar seu império e sua influência. Para Augusto, nada era mais importante do que o poder.
Não a felicidade de Marcos, não o amor dele por Lorena, apenas o nome da família Lopes e tudo o que ele significava. E Marcos sabia que não queria mais fazer parte disso. Decidido a cortar os laços que o prendiam ao império de seu pai, Marcos tomou a decisão de renunciar à sua herança e a qualquer envolvimento com os negócios da família. Ele sabia que isso seria como uma bomba no mundo da alta sociedade. Todo mundo esperava que Marcos fosse o sucessor natural de Augusto, o herdeiro destinado a assumir o império. Mas ele não queria esse destino. Tudo o que Augusto havia construído era tóxico. O império que seu pai tanto defendia era baseado em manipulações, jogos de poder e controle absoluto. E Marcos não podia mais carregar esse fardo. Naquela manhã, ele vestiu um terno simples, nada parecido com os modelos caros que costumava usar em eventos da alta sociedade. Ele já não se importava mais com a imagem que precisava passar ou com as expectativas que os outros tinham dele. Tudo isso agora parecia vazio. Ele estava indo ao escritório de Augusto pela última vez, e dessa vez não como o herdeiro submisso que sempre seguia as ordens, mas como um homem decidido a tomar o controle de sua própria vida. Quando chegou ao imponente prédio da Lopes Corp, o coração de Marcos batia forte, mas ele sabia que era o momento certo. Subiu até o andar da presidência, onde o escritório de seu pai ficava, aquele ambiente que sempre o fazia sentir-se pequeno. Aquele era o centro do império, o lugar onde seu pai controlava tudo e todos, inclusive Marcos. Mas hoje, ele estava lá para dizer adeus. Ao entrar, Augusto estava atrás de sua mesa, revisando documentos, como sempre fazia. Ele nem levantou os olhos imediatamente, como se Marcos fosse apenas mais uma parte do ambiente, alguém que ele já sabia que tinha controle. Para Augusto, o filho sempre voltaria, cedo ou tarde, percebendo que o império era sua única opção. Mas desta vez, Marcos tinha outro plano. Pai, Marcos disse, a voz firme, mas tranquila. Ele estava surpreso com o quanto se sentia no controle, diferente das vezes anteriores, quando se sentia intimidado pela figura imponente do pai. Augusto levantou os olhos lentamente, seu olhar frio e calculado. Marcos, você finalmente entendeu seu lugar aqui? Ele perguntou, sem emoção, como se já soubesse a resposta. Marcos balançou a cabeça, sabendo que aquele momento seria crucial. Eu entendi, sim, respondeu. Entendi que não quero mais nada disso. Não quero o império. Não quero continuar seu legado. Por um segundo, Augusto pareceu surpreso. Ele não esperava que Marcos fosse direto assim. Sempre esperou que o filho voltasse, afinal, ninguém abandona uma fortuna como a dos Lopes por causa de algo tão insignificante quanto amor. Mas Marcos continuou, sem hesitar. Eu estou fora, pai. Renuncio a tudo. Ao dinheiro, às empresas, à herança. Eu não quero mais viver à sombra do império que você criou. Eu não vou mais fazer parte disso. Augusto se levantou lentamente, o rosto endurecido, as mãos apertadas. Você não sabe o que está dizendo, Marcos. Está se deixando levar por uma ilusão. Essa mulher, Lorena, ela não faz parte do nosso mundo. Isso é uma fase. E você vai perceber isso quando perder tudo o que construi para você. Não é uma fase, respondeu Marcos, firme. É a minha vida. E pela primeira vez eu vou vivê-la do meu jeito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto olhava para o filho com uma mistura de desprezo e incredulidade. Para ele, o que Marcos estava fazendo era impensável. Abrir mão de tudo? Jogar fora a fortuna, o poder, o legado da família? Augusto não conseguia entender como o filho poderia ser tão tolo. Mas, ao mesmo tempo, algo em Marcos havia mudado. Ele não era mais o garoto que o pai podia manipular. Não era mais o herdeiro submisso que sempre cedia às vontades do patriarca. Você vai se arrepender, disse Augusto, a voz fria, cortante. Você está jogando sua vida fora por uma mulher que não vale nada. E quando ela for embora, quando você perceber o que perdeu, será tarde demais. Marcos balançou a cabeça novamente, agora com um sorriso triste. Ele sabia que seu pai nunca entenderia.
Augusto estava tão consumido pelo poder e pelo controle que não conseguia ver além disso. Não conseguia entender o valor do amor, da liberdade de escolher o próprio caminho. Eu não vou me arrepender, disse Marcos. Pela primeira vez na vida, estou tomando uma decisão que é minha, e não sua. Sem esperar mais nada, Marcos se virou e saiu do escritório. Ele não precisava de mais explicações, nem de mais justificativas. Aquela conversa não era para convencer Augusto de nada, mas para libertar a si mesmo. Ele sabia que seu pai não o perdoaria por essa decisão, mas isso já não importava. Marcos estava finalmente livre. Ao sair do prédio da Lopes Corp, o ar parecia diferente. Mais leve. Ele não era mais o herdeiro do império, mas também não era mais o prisioneiro das expectativas do pai. Marcos sabia que começar do zero não seria fácil. Ele teria que encontrar um novo caminho, um trabalho fora da sombra de Augusto, construir sua vida de novo, dessa vez de forma independente. Mas isso não o assustava mais. Nos dias que seguiram, Marcos começou a fazer exatamente isso. Ele arrumou um emprego em uma pequena empresa, um lugar onde ninguém sabia quem ele era ou o que seu nome significava. Era um recomeço humilde, mas cheio de significado. Ele estava construindo algo por conta própria, e isso lhe trazia uma sensação de realização que nunca havia sentido antes. E, o mais importante, ele e Lorena estavam juntos. Sem o peso do império, sem as mentiras de Augusto, eles podiam finalmente começar a viver a vida que sempre quiseram. O tempo passou, e a vida de Marcos e Lorena começou a tomar uma nova forma. Não havia mais as mentiras de Augusto, nem o peso de um império esperando ser herdado. O caminho à frente deles agora era livre. Livre das correntes que os prendiam ao passado, livre da manipulação, livre do medo. E essa liberdade trazia uma sensação de esperança, algo que há meses eles nem sequer sabiam que poderiam sentir novamente. Depois que Marcos renunciou à herança, ele e Lorena decidiram começar do zero, juntos, mas sem pressa. Eles sabiam que o caminho até a cura completa não seria fácil, mas o mais importante é que agora eles tinham a verdade e, acima de tudo, tinham um ao outro. A confiança e o amor entre eles eram inabaláveis, mas, após tudo o que haviam passado, ambos sabiam que precisariam de tempo para que as feridas emocionais cicatrizassem completamente. Lorena, por exemplo, ainda lidava com o choque de descobrir que Augusto havia mentido sobre sua paternidade. A mentira de que ela era filha dele havia abalado profundamente suas noções de identidade. Durante semanas, ela se perguntou quem realmente era e o que tudo aquilo significava para sua vida. Mas agora, com Marcos ao seu lado, ela sentia que podia, aos poucos, redescobrir quem ela era, não como filha de ninguém, mas como Lorena, a mulher que havia enfrentado uma tempestade e saído dela mais forte. Marcos, por sua vez, estava aprendendo a viver sem as expectativas sufocantes do pai. Ele começou um trabalho em uma pequena empresa de marketing, um lugar onde ele não era o filho do poderoso Augusto Lopes, mas apenas mais um funcionário. No início, foi estranho para ele. Acostumado a estar sempre no controle, a ter pessoas esperando por suas decisões, agora ele era só mais uma pessoa comum. Mas essa simplicidade, longe de ser um problema, era um alívio. Ele podia ser ele mesmo, sem as pressões de manter uma imagem ou de se encaixar nas expectativas de Augusto. Mais importante ainda, ele e Lorena começaram a se reaproximar, de uma forma mais saudável e natural. Agora, eles podiam se olhar sem o medo de que algo terrível estivesse os separando. Não havia mais a sombra de uma possível relação proibida entre eles. Tudo o que tinham era o amor que sempre existiu, e agora ele parecia mais forte do que nunca. Um dia, enquanto caminhavam por um parque, Lorena comentou o quanto tudo parecia diferente. As árvores estavam mudando de cor com o outono, e o ar tinha aquele frescor que só a mudança de estação traz. Ela parou por um momento, olhando as folhas caindo lentamente das árvores. É engraçado, ela disse, com um sorriso suave no rosto. Sinto como se essas folhas fossem o passado, finalmente caindo, finalmente nos deixando seguir em frente. Marcos olhou para ela, seu coração se enchendo de uma calma que ele não sentia há muito tempo. Eu também sinto isso, ele respondeu. É como se, agora,
a gente pudesse finalmente começar de novo. E, dessa vez, do jeito certo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Com o passar dos meses, o relacionamento deles se fortaleceu. Havia ainda algumas cicatrizes, claro, coisas que nunca seriam totalmente apagadas, mas elas não os definiam mais. Eles se permitiram começar devagar, sem pressa de resolver tudo de uma vez. Decidiram que, acima de tudo, queriam construir algo baseado na verdade, no respeito e na confiança mútua. A reconexão deles foi lenta, mas firme. Marcos passou a valorizar cada pequeno momento com Lorena, e ela fazia o mesmo. Os gestos simples, como cozinhar juntos ou passar tardes conversando sobre seus sonhos, ganhavam um significado ainda maior. Era como se, finalmente, eles estivessem vivendo a vida que sempre quiseram, mas que até então parecia impossível. Em uma dessas noites tranquilas, enquanto jantavam em casa, Lorena olhou para Marcos com um brilho nos olhos, algo que ele não via desde antes de toda a confusão começar. Eu tenho uma coisa para te contar, ela disse, meio nervosa, mas sorrindo. Marcos, curioso, deixou o garfo sobre o prato e se inclinou ligeiramente para frente. O que foi? Ela respirou fundo, ainda sorrindo, e disse, eu estou grávida. Por um momento, o mundo de Marcos parou. As palavras dela ecoaram em sua mente, e ele sentiu uma onda de emoções inundá-lo. Alegria, surpresa, amor. Tudo de uma vez. Ele a olhou, tentando processar o que aquilo significava. Depois de tudo o que tinham enfrentado, de todas as mentiras e barreiras que quase os separaram, eles agora estavam começando algo totalmente novo, algo que uniria suas vidas de uma forma ainda mais profunda. Você tá falando sério? Marcos perguntou, já com um sorriso enorme no rosto. Lorena assentiu, as lágrimas escorrendo levemente pelos olhos, mas desta vez, lágrimas de pura felicidade. Sim, estou. Marcos se levantou da cadeira e a puxou para um abraço apertado. Ele riu, um riso leve e cheio de alívio, de alegria verdadeira. Nós vamos ser pais, ele sussurrou, sentindo o peso daquela verdade se instalar suavemente dentro dele. Eles ficaram abraçados por vários minutos, sentindo a presença um do outro e a nova vida que estavam prestes a começar. Para Marcos, isso era o início de uma fase totalmente diferente. Ele não era mais o herdeiro de um império, não era mais o filho que precisava provar seu valor para um pai que nunca o aceitaria de verdade. Agora, ele era apenas Marcos, o homem que escolhera o amor, que escolhera a verdade, e que agora tinha a chance de criar uma nova família ao lado de Lorena. Nos meses seguintes, enquanto se preparavam para a chegada do bebê, a vida parecia se ajeitar naturalmente. Claro, havia os desafios, como sempre há na vida, mas, dessa vez, Marcos e Lorena os enfrentavam juntos, com uma serenidade que nunca tinham tido antes. Eles sabiam que, depois de tudo o que passaram, estavam prontos para qualquer coisa. O bebê chegou em uma manhã tranquila, e quando Marcos segurou a criança nos braços pela primeira vez, sentiu uma paz que ele nunca havia conhecido. Era como se, finalmente, todas as peças da sua vida estivessem no lugar. Ele olhou para Lorena, cansada, mas radiante, e percebeu que tudo o que realmente importava estava ali, naquela pequena sala de hospital. O mundo lá fora, com suas expectativas e pressões, não tinha mais poder sobre eles. Agora, eles tinham uma família. E essa família, construída sobre um amor verdadeiro e resistente, era mais forte do que qualquer império. Marcos sabia que o futuro ainda traria desafios, como sempre. Mas, com Lorena ao seu lado e o filho nos braços, ele estava pronto para enfrentá-los. O Império Lopes, com toda a sua riqueza e poder, era apenas uma lembrança distante. O que importava agora era o que ele e Lorena estavam construindo juntos, uma vida de amor, verdade e esperança. Uma tarde, enquanto balançava o bebê para colocá-lo para dormir, Marcos olhou pela janela do apartamento e viu as folhas do outono começarem a cair novamente. Era um ciclo que se repetia, mas desta vez, ele sentia que a mudança que estava acontecendo em sua vida era permanente. As estações podiam mudar, mas ele sabia que, finalmente, estava onde queria estar. Ele pensou no pai, em Augusto, e em tudo o que ele representava.
por um momento, sentiu uma pontada de tristeza. Não pela fortuna que ele havia deixado para trás, mas pela relação que nunca foi realmente saudável. Augusto sempre priorizou o império, o poder, e nunca soube o que era valorizar o amor, a família de verdade. Mas, mesmo assim, Marcos não sentia ódio. Ele havia aprendido que o perdão era necessário para seguir em frente, e, embora Augusto nunca tivesse pedido desculpas, Marcos escolheu perdoá-lo em seu coração. Eu quero ser diferente, Marcos sussurrou para o filho adormecido. Quero que você cresça sabendo o que é amor de verdade, sem pressão, sem medo. Lorena, que estava ouvindo da porta, sorriu. Ela sabia que, juntos, eles estavam criando algo especial, algo que não podia ser comprado com dinheiro ou construído com poder. Eles estavam criando uma família baseada em confiança, respeito e amor incondicional, tudo o que faltava no mundo em que Marcos havia crescido. O futuro era incerto, como sempre é, haveria desafios, momentos difíceis, mas agora, eles sabiam que podiam enfrentar qualquer coisa juntos. As batalhas que enfrentaram no passado os prepararam para isso. E, acima de tudo, o amor que compartilharam e que havia sido testado tantas vezes agora era inquebrável. Com o bebê finalmente dormindo, Marcos o colocou no berço e caminhou até Lorena, envolvendo-a em um abraço. Eles ficaram assim, em silêncio, por alguns minutos, apenas aproveitando o momento de paz e completude que sentiam. O futuro podia esperar. Eles estavam prontos para o que viesse, desde que estivessem juntos. Eu te amo, disse Marcos, com a voz suave, mas cheia de convicção. Eu também te amo, respondeu Lorena, com um sorriso. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr e a luz dourada preenchia o pequeno apartamento, Marcos soube que o verdadeiro significado de felicidade não estava nas grandes conquistas, no dinheiro ou no poder, mas nas pequenas coisas. Nos momentos compartilhados, nas mãos entrelaçadas, nos olhares que falavam mais do que 1000 palavras. Ele soube que, finalmente, sua vida fazia sentido. Eles tinham um futuro cheio de incertezas, mas também cheio de esperança e, acima de tudo, de amor verdadeiro. E isso era tudo o que eles precisavam.